Boa noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Se inscrevam, deixem o like, acione o sininho, deixe o like, compartilhe aqui no canal do Peter também. Já temos aqui os vídeos da tarde e agora a previsão estendida. Então vamos agora aqui, pronto. Aqui no norte Sergipe que está praticamente parecido, até um pouquinho melhor em relação à última, deixa eu ver, hoje é segunda, última quinta-feira. Aqui nos países que fazem fronteira aqui com o Brasil, entre a região da Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e parte da Bolívia, nós temos uma situação de chuva bastante irregular nesse período. Pontos com chuva acima e pontos com chuva abaixo. Em cima da Cordilheira dos Andes, pouca neve ou chuva, o que é ruim para esses locais aqui que dependem muito do degelo. E aqui nos países que fazem fronteira mais ao norte, as Guianas e o Suriname estão com chuva bem acima da média, Roraima acima da média, um pouquinho menos aqui na parte sul, toda a metade norte do Pará, o Amapá, que anda enfrentando uma estiagem, começa a melhorar. Acredito que essa melhora aqui deva ser mais ali do final decorrer da segunda quinzena de outubro para novembro em diante. Aqui é uma boa notícia. E como podem ver, para o Nordeste a situação também está boa. O Pará, de maneira geral, volta a ter uma chuva bem significativa, talvez não tão bem distribuída, mas está indicando chuva ao longo de outubro e novembro, assim como todo o Tocantins, chuva bem significativa também, grande parte do Mato Grosso, principalmente a faixa leste, e ainda continua preocupante aqui a situação do Pantanal, Mato Grossense e o sul de Rondônia, nessa área aqui, avançando aqui pela Bolívia, a chuva pode ser irregular e abaixo da média. Isso é ruim, né? Porque afinal de contas vem sofrendo há muito tempo com pouca chuva nessa região. Isso pode significar um problema mais lá na frente, na próxima temporada da estiagem. Como ainda estamos no início da estação chuvosa, de repente, quando chegar ali o verão, ou final do verão, deu uma melhorada. No Amazonas também, de maneira geral, a chuva acima do normal, dentro do normal, com alguns momentos aqui de pouca chuva, aqui em volta de Manaus, e mais na parte sul do Amazonas. O Acre, de normal a abaixo da média em grande parte do território. Então essa região aqui pode ter uma certa irregularidade na chuva. Aqui também, apesar de indicar chuva acima da média, pode ter alguma irregularidade na chuva entre novembro ou dezembro, mas por enquanto deu uma melhorada. Nas últimas duas rodadas colocava uma faixa de chuva abaixo da média aqui nessa região. Significa que talvez ali a partir do final de outubro para frente fique mais regular a estação chuvosa. Na Bolívia, mais a parte centro-sul e perto aqui dos Andes, que tem uma chuva maior, assim como também aqui na parte norte do Paraguai. Então essa região aqui pode ter alguns eventos de chuva até interessante ou bem acima da média. E aqui toda essa região em azul, a chuva fica bem acima do normal, onde a gente pega aqui todo o Goiás, pegando aqui do Distrito Federal, a região aqui de Goiânia. Essa situação aqui é muito boa para ajudar a começar a recuperar um pouquinho a parte do sistema elétrico brasileiro, já que pega aqui, tem uma área importante de geração de energia, aqui também a bacia do Paraná, a bacia aqui do Chico, São Francisco, e também aqui toda essa área que vai cair na bacia do Paraná, caindo lá em Foz do Iguaçu, na Itaipu. O Mato Grosso também tem chuva acima do normal, um pouquinho irregular, talvez aqui no centro do estado, pode não ser aquela chuva assim, reloginho ponto. Alguns períodos, de repente, de 5, 10, 15 dias sem chuva até pode acontecer em toda essa área aqui. No sudeste, a chuva está indicando ser bem acima da média, principalmente entre Goiás, no centro-oeste, Minas Gerais, especialmente Espírito Santo, norte do Rio e parte de São Paulo. Um pouquinho menos, o Rio de Janeiro pode apresentar períodos maiores sem chuva entre final de outubro ou novembro, alguns períodos ali de, como se diz, algum projetinho de veranico, mas acredito que sem muita consequência. Nessas áreas também não vai ter chuva direto, vai ter momentos que melhora, uma semana, 2 semanas, com uma diminuição da chuva na intensidade, na frequência. Mas aqui tem que ficar bastante atento com as bacias hidrográficas, que isso pode trazer o quê? Nessa parte sudeste, Minas, Espírito Santo, norte do Rio. Elevação no nível dos rios em algumas bacias, como a do Rio Doce, problemas nas áreas de serra, nas variedades das cidades, em termos de
queda de barreira, deslizamento, tem que ficar atento, alagamento, aquelas enxurradas rápidas, aqueles temporais típicos de primavera, verão, que às vezes dão um mundo d'água em pouco tempo, que acabam trazendo transtorno e infelizmente vítimas. Isso, infelizmente, a gente vai ter mais nessa temporada, que não há, parece que não sabem que isso vai acontecer e não se tomam as medidas que tem que se tomar e vão protelando até que venham de vez em quando eventos fortes. Então tem que ficar atento nessa região aqui, que pode ter alguns eventos fortes de chuva que venham trazer transtornos. Ajuda a agricultura? Ajuda, mas também prejudica pela má conservação do solo em grande área, onde vai acabar trazendo erosão, levando o solo bom para os rios, adubo também, e podendo trazer problemas nas cidades em relação a deslizamento e alagamentos pontuais. Então é um risco que corre entre outubro e novembro nessa área, especialmente aqui o centro-leste de Minas, o Espírito Santo e o norte do Rio. São Paulo também não está a escape de ter alguns eventos significativos de chuva que possam trazer transtorno em outubro e novembro. Não é toda hora, mas nós vamos ver muito na televisão a grande São Paulo ser atingida por temporais que vão provocar alagamentos, deslizamentos na cidade, problemas de gente perdendo coisas, enfim, em função de tudo que sempre acontece em maior ou menor grau ao longo dos vários anos. Eu já estou com 57, acompanho isso daí há mais de 30 anos. Será que nesses 30 anos não tiveram ideia para arrumar, para tirar esse pessoal, para ser mais rigoroso e ajudar mais as pessoas? Não interessa. Então, infelizmente, isso aqui vai acontecer muito nas serras aqui do Sudeste. Alguns pontos até um pouco menos. Isso vai ajudar de maneira geral a agricultura, inicialmente, citricultura, a cana-de-açúcar, o café, soja, milho, batata, feijão, enfim, um monte de série de lavouras e pastagens vão começar a se recuperar, a vegetação vai começar a eliminar os focos de incêndio. Então, ao longo de outubro, finalmente, o pessoal aqui vai começar a respirar um ar mais limpo e também vai diminuir a temperatura. Isso aqui significa o quê? Que dos 46 dias, uma boa parte vai ficar nublado, chuva, períodos de sol, nuvens e chuva, alguns períodos curtos de tempo seco, com céu mais limpo, mas o predomínio maior vão ser das nuvens e, eventualmente, aqueles temporais que trazem sempre transtornos, principalmente nessa faixa aqui do Sudeste e Centro-Oeste. Alguns períodos de veranico até podem ter aqui entre o Centro-Oeste e Sul do Mato Grosso, alguns pontos do Mato Grosso Sul, a região aqui da Bolívia. Paraguai e norte do Paraná em direção ao Sudeste, a chuva predomina mais. Até atrapalha o andamento normal das culturas de verão, tem que ficar atento com as doenças, porque começa a ter muita umidade, pode ter apodrecimento de raiz, doenças da folha, no ramo. Cada cultura tem a sua peculiaridade que acaba trazendo algum problema nesse sentido. Em termos de temperatura, nós vamos ter o quê? Olha a mudança de padrão. Grande parte do país vai ficar de normal a abaixo da média. Por quê? Porque vai ter bastante nuvem, vai ter chuva, a nebulosidade segura a máxima, diminui um pouquinho a queda da mínima e mantém um patamar mais ameno. Sai aquele calorão que estava dominando todo o Brasil e entra agora um clima mais ameno, mais fresco. Isso pode até atrapalhar um pouco, inicialmente, a venda mais forte dos artigos de verão. Roupa, ventilador, ar-condicionado. Isso aqui pode dar uma freada, diminuir o ritmo, mas em contrapartida ajudar na parte do país em relação ao consumo de energia elétrica, que também diminui um pouco. O consumo, vamos dizer que numa situação normal, de temperatura normal ou acima da média, seria, sei lá, 150, talvez fique em 100. Um exemplo hipotético. Então isso aqui pode acontecer em toda essa região, por quê? Porque as temperaturas vão ficar de normal a abaixo da média. Tu vê que não tem nenhum ponto acima da média, a não ser alguma coisinha aqui nos Andes, alguma coisinha aqui no litoral do Nordeste, um pontinho ou outro aqui no Nordeste. E quando chega aqui, bem no miolo aqui do país, a gente vê que vamos ter um outubro, estamos tendo um outubro mais frio que o normal e vai continuar, provavelmente em novembro também. Então a primavera desse ano vai sofrer essa situação de chuva assim, mais acima do normal a chuva e temperatura abaixo do normal. Pode ter algumas entradas de frio ainda que chamem a atenção também aqui, não apenas a chuva, pegando aqui o Paraná,
parte de São Paulo, sul de Minas, Rio e Espírito Santo, algumas massas de ar frio vão conseguindo provocar alguma queda de temperatura aqui também, com algumas mínimas assim que chamam atenção, alguns dias de frio um pouco mais intenso. Mas a maior parte dessa anomalia negativa de temperatura é em consequência da volta da chuva com mais intensidade e menos períodos de sol. Pode até atrapalhar um pouco o andamento normal da safra de verão pela falta do sol e a temperatura um pouco mais baixa. Isso pode alongar um pouquinho de nada o ciclo das culturas que precisam mais de calor. Vai ter calor? Vai. Vai ter alguns dias de calor forte, muito pouco em relação ao que foi agosto e setembro. O predomínio maior é um clima ameno, alguns dias até que vão chamar atenção pelo frio, por isso que na parte do comércio talvez tenha uma condição melhor de venda de produtos relacionados ao frio. Roupa de meia estação, alguma liquidação de inverno nas áreas de serra, diminui ou reduz um pouco a venda de ar-condicionado, ventilador, bebidas frias, sorvete e outras. Talvez tenha uma situação de normal ou um pouquinho abaixo da média do período. Então são fatos que também influenciam nesse tipo de situação. Consequência do quê? Da laninha que vai favorecendo a entrada com mais frequência de massas de ar frio junto com a volta da chuva. Então são esses dois fatores que vão fazer com que outubro e novembro nós tenhamos mais chuva e menos temperatura alta. Então vai ser um período bom. O Atlântico vai ajudar uma parte dessa região, mas aqui o Atlântico Sul, mais tarde ele pode prejudicar o Sudeste. Essa fase inicial é boa, mas não está indicando que vai ser o verão inteiro assim. Pode ser que esse excesso de chuva nesse momento acabe depois cobrando um pouco a sua conta mais lá na frente. Vamos torcer que não, porque agora o excesso de chuva não quer dizer chuva extremamente volumosa. Por quê? Porque não chove muito em outubro e novembro. São valores interessantes de chuva, vão recuperar o sistema elétrico? Vão amenizar. Recuperar não, está longe disso. Os rios vão começar a receber água, vão começar a ter uma melhora na qualidade da água, vai melhorar a qualidade do ar, baixar a temperatura, ajudar a agricultura, as florestas, os animais, em relação aos incêndios. Nesse sentido, sim, recuperar o nosso sistema elétrico, isso demora. Não vai ser nesse verão, a não ser que haja uma excepcionalidade muito alta. Então vamos torcer para que São Pedro mantenha, mas que não traga tanto prejuízo com os temporais de primavera-verão. Então não deixe de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, no canal do Peter também, e vamos acompanhando os nossos vídeos e ajude o nosso canal a crescer. Já estamos com quase 51.400. Agradeço o pessoal e vamos seguindo em frente e crescendo. Da Climatea, Ronaldo Coutinho.